aí, gente, tudo bem? Bom, faz tempo que eu não posto nada aqui no canal, eu sei disso, mas eu vou procurar ter mais frequência e poder estar mais junto com vocês, tá bom? Na verdade, eu procuro postar quando eu vejo alguma coisa bem interessante, e eu tenho pesquisado bastante literatura internacional, artigos internacionais, postagens, e aí eu acabei me deparando com um artigo bastante interessante e resolvi trabalhar em cima dele um pouquinho e trazer as informações para vocês. Eu postei o artigo na página da MB Capital Humano, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou só dar uma ideia geral do que o artigo traz e por que eu achei interessante. O artigo fala da possibilidade de você combinar a entrevista, a pergunta com base comportamental e a pergunta hipotética, né? Na verdade, o artigo só fala do que é uma e do que é outra. E eu acabei adicionando a minha percepção do porquê que eu achei interessante você combinar os dois tipos de pergunta. Bom, então vamos lá. A pergunta comportamental, vocês já sabem, é aquela onde você busca uma situação passada, que o candidato tem que descrever na entrevista uma situação passada onde ele usou uma determinada competência. A pergunta hipotética é uma pergunta onde ele vai falar o que ele faria, ou seja, uma coisa que não aconteceu, uma hipótese, o que ele faria numa determinada situação. Então vamos lá a um exemplo, né? Digamos que você esteja pesquisando a competência administração de conflitos. Na base comportamental você vai perguntar, me diz aí uma situação que você teve que administrar um conflito na sua equipe. Na pergunta hipotética você vai perguntar, o que você faria se você tivesse que administrar um conflito na sua equipe? Então os enfoques são bem distintos, né? Digamos que você comece a abordagem perguntando nesse formato de hipótese. Como é que você faria para administrar o conflito? E aí o candidato vai trazer a resposta. Na sequência, você perguntaria para ele, você teve alguma situação que você viveu de administração de conflito que você pudesse me contar dentro da sua experiência profissional? Bom, e aí o que vai acontecer? Você vai poder comparar as duas respostas, né? Talvez a resposta da situação vivida ele não tenha para trazer, e aí vai ficar bastante claro que ele não tem um potencial, se a resposta dele foi boa na resposta hipotética, mas que ele efetivamente não exercitou aquela competência, ele não tem experiência vivida, né? Então você vai poder comparar. Se ele conseguir responder as duas, né? Então, trazer o exemplo hipotético e trazer o exemplo da situação vivida, você vai ter mais insumos, inclusive, para poder avaliar a resposta dele na pergunta comportamental. Então, eu acredito que seja bastante interessante poder fazer essa combinação, porque é mais uma forma de você exercitar e de você comparar a qualidade das respostas do candidato, né? E aí você pode me perguntar, bom, mas então se o candidato só tiver um bom desempenho quando ele responde a pergunta hipotética, eu vou eliminar esse candidato? Bom, depende, né, gente? A gente já conversou sobre isso. Se você tem uma vaga onde o gestor, dono da vaga, vai ter tempo de treinar, você pode admitir uma pessoa que tenha tido uma boa performance só nas respostas hipotéticas, porque você vai admitir, você vai aprovar o candidato com base no potencial. Mas muitas vezes isso não é possível, né? Você precisa de alguém que entre fazendo, que é alguém que já tenha experiência. Então, se esse é o cenário, e na hora de comparar você vê que o candidato só teve um bom desempenho na hora que ele respondeu na base da hipótese, você não vai ter segurança para aprovar esse candidato. Então depende muito do cenário, depende muito do quanto você esteja lidando com uma vaga que é um cenário de muita escassez de mão de obra, onde você tem que realmente negociar, trazer uma pessoa com potencial e não uma pessoa experiente. Então isso tudo vai aí do cenário que você está vivendo, né? Bom, basicamente é isso, e perguntas serão muito bem-vindas. Eu vou
fazer questão de responder a todas elas. Espero que vocês gostem, né, do artigo, e vamos continuar em contato, tá bom? Espero ver vocês aqui nas perguntas. Espero que vocês acessem o artigo realmente, porque ele vai detalhar um pouquinho mais aquilo que eu procurei passar aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.